Se você é inscrito no meu canal e viu meu último vídeo, eu falei sobre o tenebroso novo live action de Os Padrinhos Mágicos. E no vídeo eu falei que eu poderia fazer um vídeo apenas só falando sobre os filmes de Os Padrinhos Mágicos, porque existem outros filmes live actions. E é isso que estarei fazendo hoje. Mas hoje eu estarei trazendo a review apenas do primeiro filme, pois são 3 filmes. Isso aí. São 3 filmes de Os Padrinhos Mágicos e hoje eu estarei trazendo apenas o primeiro. Então eu estarei trazendo no resto da semana a review dos outros filmes de Padrinhos Mágicos, ok? Na minha infância esse filme era muito bom, então vamos ver se ele continua bom, não é? Então antes de começar, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe esse vídeo pra todo mundo, pra gente chegar a 150 inscritos, porque a gente consegue, porque vocês são foda, e dá o like aí embaixo. Então, gente, vamos começar a falar sobre o live action de Os Padrinhos Mágicos. Os Padrinhos Mágicos, o filme. Cresça, Timmy Turner. Esse filme foi lançado em 2011 e tem apenas 1h15 de duração. Significa que se o filme for tão ruim quanto dizem, o filme não vai me torturar por muito tempo. O filme começa com a logo do filme e a logo da Nickelodeon, porque é a Nickelodeon que fez esse filme. E aí mostramos o quarto do time, e aí mostramos os Padrinhos Mágicos, que já vem pra mim um ponto negativo ou positivo, depende de cada pessoa, que é o CGI dos Padrinhos Mágicos, que eles decidiram fazer os Padrinhos Mágicos meio que em CGI. E aí ficou esse CGI super cagado. Aí nós conhecemos Timmy Turner, que nesse dia está fazendo aniversário de 23 anos. É isso aí, o Timmy Turner nesse filme está com 23 anos. E aí nesse filme mostra que o Timmy Turner tem síndrome de Peter Pan. É mentira. Mas mostramos que nesse filme o Timmy Turner ele continua agindo como uma criança, pois ele quer continuar agindo desse jeito e também ele não quer perder seus padrinhos mágicos, porque além de concederem seus desejos que fazem ser uma pessoa totalmente mimada ele também considera os padrinhos como família. E aí ele decide ficar agindo como uma criança 24 horas por dia para apenas conseguir manter seus padrinhos mágicos. E aí começa uma batalha pirata de aniversário, que sinceramente não é nada empolgante. Mas temos que concordar uma coisa, que a direção de arte do filme, cenários, roupas, tudo parece realmente um desenho animado. Mas eu estou falando dos cenários e não de atuações e o resto. Cenário, porque o cenário realmente parece que estamos em Dimmsdale. Mas aí, de repente, chega Jorgen, a fada-chefe. E aí ele mostra o livro das regras para Timmy Turner. Na verdade, ele entrega como presente de aniversário o livro das regras. E aí as regras dizem que que uma criança perde seus padrinhos mágicos quando não cresce. E ele cresce quando aprende as coisas da vida, como ter casa e aprender a arte de amar alguém. Só que aí ele nunca amou a ninguém. E aí ele lembra da péssima vez que ele teve que beijar a Tutti. E a Tutti, na verdade, a única vez que teve que beijar ela foi obrigado. E aí ele fala pra Jorgen que vai ficar agindo como uma criança toda hora para assim conseguir ficar com seus padrinhos mágicos. E a Wanda mostra uma coisa chamada amômetro, que vai fazer quanto o Timmy Turner está apaixonado. E nesse momento, ele está 0 apaixonado. Até que vemos os pais de Timmy que realmente parecem os pais dele do desenho animado. E aí, os pais dele dão o quê? Deu os classificados como carros para você comprar para se trabalhar, e a mãe dá folhetos de apartamentos. Até que os pais do Timmy Turner falam que na verdade eles venderam a casa. Até que o time decide desejar para que eles não tenham vendido a casa. E o time também fala que nunca vai sair dessa casa. Depois o time com 23 anos vai pra escola e os pais dele ficam tristes porque o time não quer crescer. Vamos continuar. E aí mostramos o Sr. Crocker, que vou ter que falar de novo, vou ter que puxar saco desse filme. Realmente parece o Sr. Crocker.
Até que ele fala sobre Padrinhos Mágicos, porque o Timmy Turner com 23 anos ainda está, acho que na terceira série. E ele tem aquele famoso chilique dele. Hoje vai começar. Eu me lembrei! Ele tem... Padrinhos mágicos! Padrinhos mágicos! Padrinhos mágicos! E eu tenho que admitir que quando eu era criança, essa cena me fazia rir, por causa que era do desenho animado. Mas, hoje em dia, não me faz rir nem uma risadinha. Por causa que essa cena funcionava muito no desenho animado. Porque era, como diz, um desenho animado. Um desenho animado você pode se fazer exatamente o que você quiser. Mas o live action não. Então... Depois disso, o time deseja que o Crocker tenha uma dor de barriga estratosférica. E aí ele decide jogar queimada com todo mundo. E todo mundo escapa da aula. E aí o time fica com os amigos crianças dele. Que nesse filme são crianças. Que nesse filme são crianças também. Por causa que ele nunca saiu da terceira série. Até que ele mostra na bicicleta e ele andando com os Padrinhos Mágicos. Até que ele vê uma linda garota andando. E aí já sabe, né? É o amor. Até que ele acaba caindo no chão e os Padrinhos Mágicos decidem ajudar ele. E aí mostra que conhecemos o grande vilão do filme, que é o Magnata. Que é o Magnata. E aí o prefeito da cidade, ele decidiu... O prefeito da cidade autorizou a proposta do Magnata, que era derrubar a praça para conseguir construir um hotel. Mais um hotel que causaria muita poluição ali. Clássico roteiro de filme infantil, porque em filme infantil o vilão sempre tem que ser o capitalista, que só se importa com dinheiro, não é mesmo? Até que a Tutti, sendo a garota burra que ela é, e achando que vai conseguir impedir alguma coisa, ela decide falar alguma coisa, e eu falei quem ela é já. E aí ela decide ir para a frente da árvore para assim conseguir proteger a árvore, achando que isso vai resolver alguma coisa. Boa, Tutti, boa. E como eu falei anteriormente, essa é a Tutti. E eu tenho que dizer que a Tutti evoluiu muito. Porque ela era uma garota feia pra caramba no desenho animado. E também era uma garota feia pra caramba no início do live action. Mas se transformou numa menina bonitona. Até que o time ele pede pros Padrinhos Mágicos para os tratores enguiçarem, para as motosserras serem transformadas em balões e para o bode do prefeito comer a calça do magnata. Até que a Tutti e o time se reencontram e temos uma cena bonitinha deles dois. E aí a Wanda percebe que o time está se apaixonando pela Tutti, pois o amômetro estava detectando amor. Até que o magnata ele recebe uma ligação. E ele recebe uma ligação de quem? Do Crocker, pedindo para eles se encontrarem em um determinado lugar. E aí o Crocker mostra provas concretas, segundo ele, de que o time Turner só conseguiu impedir essas coisas por causa de Padrinhos Mágicos. E aí o magnata, sem suspeitar de nada, sem achar nada, decide literalmente ouvir os conselhos do Crocker. Que é literalmente um professor, que é literalmente um maluco que ganhou de alguma forma um emprego como professor. Até que os dois acabam fazendo uma parceria para assim conseguir os Padrinhos Mágicos e desejarem o que quiser. Até que voltamos para Timmy Turner, que é o verdadeiro protagonista do filme, que está em sua casa e aí a Wanda detecta que ele está se apaixonando pela Tutti. E que se ele apaixonar pela Tutti, ele perderá os padrinhos. E de novo aqui para falar como essa animação em CG dos padrinhos é cagada. Mas, temos que falar algum ponto positivo, não é mesmo? Então, um ponto positivo, que a dublagem aqui brasileira do Cosmo e da Wanda são as mesmas da animação. E eu tenho que dizer que eu achei isso muito bom. E isso é muito bom por causa que os dois dubladores voltaram. Porque eu amo os dois. E eu sei que isso não vai acontecer. Mas eu sei que eles nunca vão ver isso. Mas Guilherme Briggs e Naira Amorim, eu amo vocês por fazerem essa dublagem maravilhosa de Padrinhos Mágicos. O Dr. Cosmo está na área. Sem febre, hora de um exame mais profundo.
Você ficou adoentado desde que viu a Tuti na pracinha ontem. Até que a Tuti decide visitar o time Turner. Aí os pais dela tratam ela como se ela tivesse se casado com o time Turner. E aí o time decide fugir de lá. Pois o time não quer perder suas fadas. E aí ele decide fugir de lá. Até que a Tuti é uma garota chata pra caralho. E. Caraca, falei palavrão. Uma garota chata pra caramba. E persistente, ela continua seguindo o time. E o time sendo o tanso que ele é, ele, em vez de ele correr para um lugar só e ficar escondido em algum lugar, não, ele sempre vai para um lugar e para. Muito bem, time. Bem, eu sei que isso que eu acabei de falar não fez muito sentido, mas nada que eu falo faz sentido. Então, eu retiro as minhas palavras que eu acabei de dizer. Até que ele se encontra com a Tuti no meio quando estava conversando com os padrinhos. E aí eles decidem sair por aí. E aí os dois passam um dia juntos, andando de bicicleta e relaxando, enquanto o Crocker e o Magnata estão observando o time para ver se acham essas supostas fadas. E aí o Crocker fala de uma invenção que ele fez, que foi a espiélula. Uma coisa que nunca funcionaria na vida real. Mas eu tenho que dizer uma coisa, que a Tuti, nesse live action, ficou muito bonita. Até que mostra a Tuti, depois de um dia inteiro deles juntos, mostra a Tuti e o time no restaurante relaxando, para assim comer uma bela refeição. Até que o time quer o chapéu dele, mas ele não acha o boné, então a Tuti de alguma forma ela tira um chapéu, ela tira um chapéu do buraco negro onde ela pegou o chapéu da casa dela, e aí ela dá pro time. E aí Cosmo e Wanda ficam super irritados por causa que eles têm o perigo de perder o time, eles não querem. E aí eles decidem virar humanos, para assim atrapalhar a vida da Tuti e a Tuti sumir. Então o Cosmo e a Wanda fazem literalmente cagadas com a Tuti. Não literalmente, mas acabam jogando macarrão nela e molho. Até que o time fala com os padrinhos quando a Tuti estava no banheiro se limpando, e aí ele deseja para que os padrinhos ajudem a Tuti. Até que aí o time, ele deseja também que a pracinha toda ficasse boa e ficasse normal. Para assim todas as crianças poderem. Para assim todas as crianças conseguirem brincar e relaxar. E aí o time e a Tuti ficam o dia todo lá na praça, enquanto Cosmo e Wanda apenas observam eles. Até que mostrava que o time estava realmente apaixonado pela Tuti. E no meio, quando ele iria beijar ela, e ele estava prestes a beijar ela. Até que Cosmo e Wanda ficaram muito tristes. E aí, o que o time faz? O time ele vai e ele acaba caindo pra trás. E aí, nós percebemos que a imagem desse filme está muito cagada. Pois, se você não sabe, na verdade já deve ter percebido, esse filme tá no YouTube de graça. Então... E aí o time e a Tuti acabam brigando. Porque a Tuti achou que o time não fez isso de propósito. Para assim ele não conseguir beijar ela, por causa que ele é um crianção. O que essa briga não é muito explicada no filme. E aí o time fica deitado no chão, triste pra caramba. Enquanto Cosmo e Wanda ficam felizes por causa que a Tuti foi embora. E aí eles teriam um time só pra ele a vida toda. Pra assim eles ficarem felizes. Até que no meio disso tudo, a Tuti é capturada pelo Magnata para usar ela como isca. E as crianças amigas do time da escola observam tudo e decidem contar para o time. E vemos o Magnata, esse coelho bizarro pra caramba, que quando eu era criança eu tinha medo dele. Até que as fadas ficam felizes por causa que o Magnata sequestrou a Tuti, porque essas fadas são muito FDP. E aí o Puff, ou a Puff, não sei, convence os dois que a Tuti não é uma ameaça. E sim, se o time está feliz com ela, tudo bem. Até que o Crocker sequestra as fadas, e aí ele finalmente na vida conseguiu fazer o que tanto desejava. Até que as crianças chegam pro time, em vez de chamarem literalmente a polícia ou qualquer outra pessoa, não. Eles decidem chamar literalmente o time. Isso não faz o menor sentido.
Até que ele percebe que as fadas foram capturadas pelo magnata quando ele deseja algo e não acontece. E aí aparece na mochila, nos salve time. E aí ele decide ir atrás do magnata para assim resgatar a Tutti e seus padrinhos. Até que somos mostrados o covil deles, que é literalmente um daqueles brinquedos de shopping de crianças gigantescos. E aí eles mostram um brinquedo de criança gigante. Por algum motivo? Eu não sei. Só que lá tem a máquina especial de Crocker, que é usada, que consegue extrair os poderes das fadas. Que assim, é só eles fazerem um pedido e apertarem o botão que as fadas vão realizar o pedido. Eles colocam a Tutti presa num daqueles globos lá atrás. Até que o magnata deseja uma piscina de bolinhas sem fim. E aí, o que ele faz? Ele literalmente empurra o Crocker para dentro da piscina de bolinhas infinita. Boa, Crocker. Confiou um cara aleatório. Até que a Tutti com o ioiô, decide tenta pegar o controle para assim conseguir sair de lá. Enquanto o magnata tá lá se divertindo com o robô, por causa que ele ficou desejando as coisas e conseguiu um robô. E outra coisa que eu não mencionei é que o Chester e o AJ, os amigos originais do Timmy Turner no desenho, que eram pra ser os amigos do Timmy Turner nesse filme live action, não aparecem no filme. Mas a participação deles é tão pequena e tão sem sentido que eu nem vou falar e mostrar. Até que o Timmy Turner, ele invade o local e consegue achar suas fadas. E fica lutando contra o robô pra conseguir salvar os padrinhos e a Tutti. Até que no meio disso tudo, as fadas estavam esgotadas. E aí, depois dele derrotar o robô, ele fala que sempre amou as fadas e que decide. E que ele diz que está na hora dele finalmente crescer. Então ele vai lá, beija a Tutti, como se beijar alguém fosse significado que você está crescendo. Até que todos os desejos que o magnata fizeram simplesmente desaparecem. E aí ele volta pra ser o mesmo magnata chato e vilão muito bosta. Mas o que eu estou falando é um filme pra criança. O que eu estou falando de um filme? Por que eu estou reclamando que o filme pra criança não tem sentido? Por que o filme pra criança tem sentido se as crianças não vão entender nada? Não é mesmo? Até que no final as fadas do time desaparecem e provavelmente voltam para o mundo das fadas. E aí mostra depois de um tempo que o magnata foi preso por algum motivo porque não tinha motivo para ele ser preso, e também que o time e a Tutti ficaram juntos. E aí o Jorge decide visitá-los. Aí o time compõe as cartas na mesa, dizendo que ele cresceu, que ele cresceu e que agora que ele cresceu e já devolveu as fadas dele. Até por algum motivo que eu realmente não me lembro, o Jorge e as outras fadas decidem devolver as fadas para o time e a Tutti. Eu acabei de ver aqui e é literalmente pelo motivo mais idiota, que diz que, segundo as regras, se um menino chamado Timmy Turner ficar com as fadas dele por mais de 13 anos, salvar o mundo das fadas e salvar as suas fadas, e também não desejar pedidos para ele mesmo e desejar pedidos para os outros, ele poderá ficar com as suas fadas. E nessa cena percebemos que o Drake Bell e essa atriz, que eu não sei, se o editor sabe o nome dela, coloca aí na tela, estão claramente num fundo verde super falso. Até que no final essas fadas de CGI mal feito não, eles ficam com o Timmy Turner. E aí todos eles ficam felizes. Que agora a nova tarefa deles não poderão ter mais desejos egoístas para o time. Agora eles terão que desejar coisas para os outros. Que isso vai acarretar no segundo filme. Pra você ver como é a amarração de pontos. O que é Marvel perto de Nickelodeon com os Padrinhos Mágicos, não é mesmo? Até que no final do filme mostra uma van, e aí mostra que eles vão realizar o desejo de várias crianças no mundo inteiro que estão precisando da magia. Até que no final o Puff mostra sua verdadeira voz, e essa voz de velho que toma cerveja. Aí, meu camarada, vai ser tudo de bom para
parceiro, vamos esculachar ajudando os irmãos. Vocês sabem como é que é, né? Tá ligado nessa? O Puff no final do filme virou carioca, porque está parecendo falar de um carioca. Até que mostra no final que a van deles voa e mostra uma coisa. E também mostra nada. E aí mostra o final do filme com as letras pretas e também os créditos do final do filme. E este foi Os Padrinhos Mágicos, o filme. Cresça, Timmy Turner. O que falar sobre esse filme? Meu Deus, que filme foi esse? Na minha memória de criança, esse filme era muito melhor do que eu reassistindo ele agora. Porque quando eu era criança, eu realmente sentia a energia do desenho animado. Eu ficava feliz, porque eu pensava que esse era um live action muito bom de Os Padrinhos Mágicos. Só que vendo com a minha mente hoje de um garoto de 14 anos, eu percebo como esse filme é estranho. Esse filme é um filme estranho pra caramba, que pra mim não chega a ser ruim, pois eu tenho uma pitada de nostalgia nele e eu acho que teve coisas no filme que continuam boas até hoje, como a ambientação e direção de arte do filme, porque é uma direção de arte bem colorida, como se tudo fosse mágico. É estranho e diferente, mas é bom. E pra quem é criança, parece realmente que é Dimmsdale, que é um lugar mágico e fenomenal. É melhor do que morar no Rio de Janeiro, eu aposto. Mas, enfim, esse filme dos Padrinhos Mágicos é um filme que, pra mim, não merece tanto hate. Porque tem pessoas na internet que dizem que esse filme é horroroso, que esse é o pior filme da humanidade. E sim, esse filme, podemos dizer que é sim um filme muito ruim. É sim um filme muito ruim. Mas eu tenho uma certa memória dele. Então eu não consigo achar ele todo de ruim. E eu acho que a dublagem do filme salvou o filme em várias partes. E eu não acho o filme tão ruim quanto algumas pessoas dizem. Mas é claro que Os Padrinhos Mágicos é uma coisa que só funciona em animação. Por causa que em uma animação você pode pirar na batatinha. Você pode fazer literalmente o que você quiser. Enquanto live action você tem restrições de orçamento e do que é fisicamente possível de se fazer. Então, pra mim, esse ainda não é um live action fiel aos Padrinhos Mágicos. Porque eu, vendo esse filme, não senti que estava assistindo Padrinhos Mágicos. Você pode falar, pode parecer qualquer filme, pode parecer uma continuação de Drake e Josh, mas focando só no Drake. Mas esse filme não parece Padrinhos Mágicos. Mas, enfim, se eu tivesse que dar uma nota desse filme, hoje em dia, eu daria, sei lá, um 6, sendo bem humilde. Porque esse filme merece, no máximo, uns 4. Mas, como eu sou uma pessoa humilde, esse filme fez parte da minha infância. E por algumas coisinhas que eu gosto no filme, pra mim, esse filme é uma nota 6. Então, essa semana, mais especificamente na quarta-feira, teremos a review de Os Padrinhos Mágicos Natal. Na verdade, o Natal dos Padrinhos Mágicos, que na minha memória era o pior filme de Padrinhos Mágicos entre esses três. Será que vai continuar sendo pior? Bem, vamos descobrir na quarta-feira. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe o like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe esse vídeo pra todo mundo, pra gente chegar à marca de 150 inscritos, porque a gente consegue, porque vocês são foda. A gente consegue se a gente se esforçar, porque a gente já chegou a 100, agora é 150. A gente consegue, gente. Vamos nos esforçar que a gente vai conseguir bater 150 inscritos ainda esse ano, beleza? Então, é isso, galera. Meu Instagram vai estar aparecendo aí na tela pra você. Me siga lá, pode mandar direct no Instagram. E é isso, galera. Falou e tchau!